8 horas e 54 minutos em Campos. Estamos de volta. Estivemos fora do ar por falta de energia elétrica em nossos estúdios e transmissores, que ficam na Rua dos Andradas, número 109, no centro de Campos. Por quase 20 minutos estivemos sem transmissão do rádio, sem transmissão das redes sociais, repetimos, por falta de energia elétrica em nossos transmissores e em nossos estúdios. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes, lamentamos profundamente, o que não é uma raridade. Pelo contrário, se repete frequentemente. E retomamos então aqui o Folha no Ar, com o nosso convidado, o professor Hamilton Garcia, cientista, político e professor da UENF, agora contando com a presença do Aloysio Abreu Barbosa na bancada, para a gente retomar essa pauta, e que é justamente sobre Campos dos Goytacazes, sobre, inclusive, a nota em que o Hamilton Garcia já ia finalizando para o governo Vladimir, na sua visão de cientista político. Deixa eu trazer o fechamento, então, só da sua nota, meu caro Hamilton Garcia, e aí sim vou trazer o bom dia do Aloysio para a gente seguir nessa pauta. Hamilton, você falava em reduzir a nota, que da última vez você deu 7, aí a energia caiu. Pô, qual a nota que você dá então para o governo Vladimir, por favor? Obrigado por nos aguardar pacientemente e peço desculpas aí pela queda de energia aqui, que infelizmente está aquém da nossa capacidade. Eu lamento que o centro de Campos de Goytacazes esteja tão mal suprido, né, em termos de energia elétrica. Isso não é uma coisa trivial, não podia acontecer. Fico até com medo de rebaixar a nota do Vladimir agora. Não sei se vai cair outra vez. Bom, mas a minha ideia é que, não obstante o que ele representa, o Vladimir, em termos de alguma renovação política no campo da oligarquia que ele representa, o fato é que, da oligarquia que ele está inserido, o fato é que me parece que, em termos das políticas públicas, é preciso que ele tenha um foco também um pouco mais fino sobre o que está acontecendo no chão da escola. Eu me referi, quando caiu, particularmente à questão educacional. Eu acho que aquilo que ele meritoriamente disse estar fazendo no âmbito do transporte público, da saúde pública, que é de visitar, de conhecer a realidade do usuário dos serviços de transporte e de saúde, eu aconselho a fazer também no campo da educação. Visitar escolas não só para cantar louvores a Deus, nada contra a religiosidade de ninguém, mas ir para as escolas, saber dos problemas que elas enfrentam, saber da realidade que está acontecendo, né, com o alunato depois da Covid. Eu tenho notícia de alunos da quarta série que estão ainda sendo alfabetizados. Está faltando algum plano, está faltando um projeto para recuperar aquelas crianças que tiveram prejuízos em 2020, 2021, né? Como é que está a governança da direção escolar, da coordenação acadêmica, pedagógica das escolas, né? Está acompanhando isso? Ou está havendo um certo mascaramento da realidade, né? Tem notícia de turmas, de alunos ainda já na segunda série que ainda não foram alfabetizados e professoras que dão nota máxima aos alunos. Essa não é uma postura proativa na luta pela melhoria dos resultados da educação. Então, eu sugiro a ele que ele dê atenção a isso, olhe para a escola não só como um lugar de capilaridade para obter voto, mas também como um enorme desafio. Acredito que o secretário de Educação tem essa visão, mas a gente sabe que o poder de interferência da política nas escolas é muito grande, e eu acho que o prefeito deveria olhar
essa realidade da interferência política nas escolas e o modo como ela opera, distorcendo os resultados de educação, né? Inclusive com a existência de professoras RPA, que é uma coisa que eu nunca ouvi falar, né? Quer dizer, é professora que nem passa pelo concurso pela prova de seleção para professor provisório. Então, quem indica esses professores RPA? Né? Vereadores? Qual é o critério? Tem alguma meritocracia nisso? Então, são questões que me levam a rebaixar a nota do Vladimir de 7 para 6. Mas, sem dúvida, vejo ele como um ponto ainda de esperança, um jovem político ainda não corrompido pelas nossas deletérias práticas da República Velha. Muito bem. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Bem-vindo aí a essa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Beto na técnica. Bom dia, Milton. Obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, as categorias que nos acompanham sempre nesses inícios aí de manhã, de segunda a sexta, os motoristas aplicativos, taxistas, pais de alunos e professores hoje aqui representados no Hamilton. Sou filho de uma professora com muito orgulho. Hamilton, faz exatamente uma semana, perdão, pedi desculpas pelo meu atraso, e os problemas técnicos hoje começaram com meus filhos pegando no meu celular, né? Mas também tem convidado que a gente convida, sabe, Nogueira, ao vivo, e o cara, depois que você deu 10 da manhã, te manda um WhatsApp dizendo que você não pode fazer remoto. Mas tá bom, tá tudo na conta. 10 da noite, né? 10 da noite. 10 da noite, O Cláudio tinha preparado uma pegadinha aí que eu tinha que cantar uma música de não sei quem, que nem ele fez lá com o George, eu pulei fora. Mas, enfim, o George, seu colega, seu ex-aluno, seu colega de ciência política, professor como você na UENF e na UF, é aquela coisa que Nietzsche dizia, né? Coincidências não há. Né? Realmente parece não haver. Jorge fez aqui, nesse programa, ele usou para fazer um pedido pessoal. Ele também se refere aos grupos políticos Bassalá e Garotinho, como você se refere, como duas oligarquias. Ele fez um pedido, né, que eu vou reler aqui para saber se você concorda com ele, se você discorda, se você concorda, se você endossa, né? Nessa pacificação, às vezes focada pelo ruído dos tambores de guerra, que estão batendo muito forte ultimamente, ele colocou aqui o Geórgio. Se eu pudesse fazer um pedido aos grupos, Garotinhos da Salar, a disputa de adversários é legítima no âmbito democrático. Agora, sem utilizar de recursos como a violência, a ameaça e a intimidação. Mudar a perspectiva do eleitor é que são elas. Eu não sei se neste momento há uma bala de prata, que é uma busca que é uma busca sempre meio paranoica. Vladimir pavimentou uma percepção diante do eleitor. Que bala de prata poderosa poderá ser essa? Acho bastante complicado. Ele se refere a todas as pesquisas feitas até aqui nesse ano. Eu vou citar a GPP de março, que eu tive acesso à íntegra. Vou citar a Iguape de julho, que eu não tive acesso à íntegra. E a GPP de julho também, que também não tive acesso à íntegra, mas que todas elas dão um favoritismo muito grande de Vladimir, projetando uma vitória numa eventual tentativa de reeleição, uma provável tentativa de reeleição no primeiro turno. Como é que você vê esse favoritismo de Vladimir e como é que você viu esse pedido do George, Hamilton? Olha, o George tem toda a razão nós como fazedores de opinião pública, né, a mídia, os intelectuais, os professores, etc., de buscar elevar o nível do debate público e manter a serenidade entre os políticos com poder, de modo que um melhor resultado possa ser oferecido para a governança pública. Mas nós somos apenas um pequeno elo dessa cadeia de legitimação das práticas políticas, né? Temos, assim, um peso pequeno na atual conjuntura. Eu diria que
não obstante o alcance, né, por exemplo, do Grupo Folha, né, da importância da UENF e da UF na região. Eu diria que outros determinantes para o decoro político devem ser levados em consideração, né? O primeiro deles é a ausência de um sistema de partidos, porque um sistema de partidos ele modera e recruta a classe política, os elementos que constituem a classe política. E como o partido é uma entidade heterogênea, há sempre um cuidado dentro de um sistema partidário em relação ao abuso dos instrumentos usados na luta política. Nosso caso não existe, porque a política campista ela é, como eu já vinha conversando com o Cláudio, ela gira em torno da cultura do baronato, né? E dos grupos políticos. Então não há freio partidário, né? Não há heterogeneidade partidária e a busca de interesses comuns partidários capazes de frear esses ímpetos das lideranças políticas. Então temos um déficit nesse sentido, a ausência de partidos como freio em prol do decoro político. De outro lado, você tem a própria opinião pública, né? Eu acho que o Cláudio certamente deve se lembrar, porque o Cláudio tem esse cabelinho preto aí, mas eu acho que ele deve se lembrar da campanha de 82 para governo do Estado. O Aloysio tem essa barbinha branca aí, mas é só charme que ele pinta e tal, ele não deve lembrar da campanha de 82. Brizola. Do Brizola. O Brizola com aquela violência e virulência coreografada dele, né? Chamando Moreira Franco e a Sandra Cavalcante de filhotes da ditadura, né? Mas isso dentro de uma elegância. Ele chamava Moreira Franco de gato angorá. Gato angorá e filhotes da ditadura. Mas dentro daquela elegância, era uma violência ritualizada, programada, dentro da estipe da velha tradição política republicana brasileira. E isso mudou. A partir ali da eleição de 89, refletindo a despolitização que a gente experimentou durante a ditadura militar, isso mudou com a eleição do Collor, aquela famosa acusação de que o Lula teria incentivado o aborto da própria filha, né? Naquele programa, naquele debate na Rede Globo. E a partir dali, do Collor, na eleição de 1989, o decoro político foi, né, seguindo um plano inclinado que deu até o Bolsonaro, né? Cujo, digamos assim, a vertente mais chã foi o Bolsonaro. Então, um elemento muito importante para a delimitação do decoro político é o comportamento do eleitorado. E vamos lembrar que o Collor ganhou a eleição de 89, né? E que também o Bolsonaro ganhou a eleição de 2020. Então, o sarrafo, do ponto de vista da opinião eleitoral, do eleitor, está muito lá embaixo. O eleitor tem tolerado a falta de decoro político e as exacerbações das suas lideranças de uma maneira temerária. E o último elemento que eu acho que a gente tem que levar em conta para entender esse quadro da exacerbação são as práticas semi-republicanas, né? A própria confusão entre o público e o privado enseja um tipo de competição sobre o poder sem peias, né? Porque eu vejo aqui em São João da Barra, quando tem eleição, às vezes as pessoas saem no tapa, mas não é que estejam saindo no tapa porque estão discutindo os rumos da cidade, estão saindo no tapa pelas boquinhas, pelas vagas no programa Minha Boquinha Minha Vida, né? Que eu estava comentando com o Cláudio antes da gente perder energia. Então, quando você tem práticas semi-republicanas, onde a luta pelo poder, onde os políticos e os seus acólitos querem chegar ao poder para usufruir do poder e não servir à comunidade, isso também seja uma violência prática, retórica, de comportamento, um rebaixamento do decoro político muito grande. Então, é um conjunto de coisas que conspira contra a intenção do George, a minha, e com certeza também do Grupo Folha, que vem contribuindo, não é de hoje, desde muito, para tentar elevar o nível do debate público aqui na cidade. Agora, posto isso, eu imagino que o Vladimir está agindo de maneira correta quando ele liderando a prefeitura, tenta se colocar distante dessa
recrudescimento da briga oligárquica, no caso visando lá, segundo ele próprio, a sucessão estadual, e se afirma como uma liderança que quer pacificar o convívio político em prol da cidade. Ele faz bem, porque a gente faz pouco tempo que saiu daquela crise medonha do declínio do preço do petróleo ali a partir de 2014, e depois emendou numa pandemia. Então ele faz muito bem, eu acho de enorme cautela, mostra a pertinência do seu perfil como um político profissional, que ele tem consciência do papel dele neste momento. Então, acima de tudo, ele está defendendo o protagonismo dele na cidade. Acredito que isso, inclusive, ajuda a explicar o sucesso e a expectativa que se tem sobre a reeleição dele a esta altura do campeonato. Ele se porta, digamos assim, como um estadista, que sabe diferenciar, né, as suas ideias e seus valores particulares com o seu papel nesse momento histórico. Até fazendo um paralelo com o Lula, infelizmente eu acho que o Lula não tem essa dimensão de estadista total. Eu estava comentando no primeiro bloco que o Lula um pouco confunde as suas opiniões pessoais e as suas concepções de mundo com o governo que ele está fazendo nesse momento, que é um governo de reconstrução, que é um governo de frente ampla. E eu acho que o garotinho, o Vladimir, está tendo plena consciência, então eu aplaudo a postura dele, de saber separar as coisas, né? E agora, enquanto a máquina, a metralhadora giratória do garotinho, a questão é, como eu comentava antes também, eu posso fazer um adendo? Sim, para colocar o George de novo no diálogo. Ele colocou aqui essa coisa, justamente vai estar na metralhadora giratória do garotinho, que também teve do patriarca do garotinho, né? Talvez não é a liderança mais importante política do partido, mas ainda é a mais conhecida, como ocorre também com o ex-vereador Marco Bassalá, ex-presidente da Câmara, que também fez declarações fortes aí no domingo. Eu não vou entrar no mérito delas de maneira nenhuma, né? Mas que geraram uma representação de Rosinha ontem na DEAN, na Delegacia de Atendimento à Mulher, né? Especializada em atendimento à mulher. Não obstante esse ter sido o resultado da última semana, George, na terça-feira anterior, tinha colocado aqui, Milton, o embate programático é super importante. E aí ele cita uma coisa que você acabou de falar. O IDEB local, o IDEB, para quem não sabe, é Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. O IDEB local é muito ruim. Há problemas de saneamento do transporte público. As periferias não têm acesso ao ir e vir garantidos nessa cidade. Aí sim, temos uma discussão bastante relevante. Outra coisa é o ataque pessoal, o achaque. Você vê duas oligarquias em ataques ad hominem, a pessoa, por óbvio, né? Quem perde é o cara que anda na rua, que pega ônibus. Talvez seja a função das candidaturas minoritárias a prefeito levantar o debate. Como a Natália já fez, ele se refere à candidatura a prefeito de Natália na revelação daquela eleição no pleito de 2020. Só para poder estimular o diálogo. Sim. O problema é que isso tem sido feito pelas candidaturas minoritárias, né? A gente agora assistiu na esfera nacional também a mesma prática que a gente vê na esfera local, que são disputas eleitorais muito pouco baseadas em projetos concretos para a cidade, para o país. Isso se transformou no padrão. No padrão, houve uma municipalização, inclusive, da política nacional. É aquilo que eu estava dizendo, que o que aconteceu desde Collor de Mello, né, para cá. A política vem ladeira abaixo, em termos do debate que era capaz de propiciar, e em termos do próprio decoro, né, dos instrumentos usados, né? Porque realmente aquela coisa de trazer uma coisa da vida privada, né, para o debate, é claro, você vai dizer, os cientistas políticos costumam dizer, bom, os Estados Unidos também tem, negócio que se fumou maconha, se não fumou maconha. Bom, tem, é verdade que nos Estados Unidos tem, mas, em compensação, o sistema político norte-americano está todo ele baseado numa forte relação dos partidos com a sociedade e com os grupos de pressão, né? Então, quando um candidato fica lá
eles ficam fazendo essa jogada de marketing, de questões privadas, fumou maconha, não fumou maconha, se assediou, se não assediou. Você tem, por baixo, um amplo debate na sociedade sobre as diferenças programáticas entre republicanos e democratas. Não é o nosso caso, né? Então, no nosso caso, a situação realmente fica muito mais grave. E, infelizmente, eu acho que o George está refletindo é isso, é que só resta as correntes minoritárias tentarem elevar o nível, mas as correntes minoritárias têm pouco eco, né? Eles obtêm pouco eco na opinião eleitoral, né? Tem até mais eco na opinião pública, né? Eu sempre distingo a opinião pública de opinião eleitoral, porque a opinião pública está ligada a uma visão descompromissada, geral, né, da ideia de bem-estar. E a opinião eleitoral, muitas vezes, se liga a benefícios concretos, interesses corporativos, que são legítimos, e também interesses egoísticos, que são, digamos, ilegítimos, né? Como a venda de voto e a cooptação por oferta de vantagens. Então, isso tudo interfere na opinião eleitoral. Por isso, muitas vezes, a opinião pública, o mesmo indivíduo, quando é abordado por um instituto de opinião para falar em abstrato sobre como deveria ser a sua cidade, ele fala uma coisa, e quando ele vai dar a opinião de voto dele, ele vota em outra direção, né? Porque tem vários fatores intervenientes. Então, eu entendo que o que nos resta é isso, é a gente, como veiculador de opinião pública, né, tentar interferir. Mas no âmbito da opinião eleitoral, a intervenção das forças minoritárias é o que tem, mas não é suficiente para colocar o debate em outro patamar. E isso, Luiz, se você for ver, para usar aquela metáfora do Janot, né? Se tem bambu, tem flecha. A gente tem que se perguntar também por que tem tanto bambu, né? Por que a política brasileira produz tanto bambu para a turma sair flechando, né? E é uma coisa que é recíproca, né? Porque a opinião eleitoral tem que tomar consciência disso. Porque o mesmo garotinho que está flechando lá o Bacelar por uma série de acusações e de coisas que têm que ser provadas, né? Também respondeu à justiça, né? Mas o problema do Brasil é que essas coisas todas, quando chegam no judiciário e são provadas e chegam a acarretar punições, depois são desmanchadas, como a gente viu com a Operação Lava Jato no Supremo. Simplesmente, né, por uma questão política, de tecnicalidade. Eu estava comentando aqui com o Cláudio como é que o TSE, lamentavelmente, não cassou a chapa Dilma Temer, porque o Temer era presidente. E só cassou a chapa do Bolsonaro, porque já era ex-presidente, né? Então, eu vejo que a gente precisa ter uma outra postura. A justiça tem que olhar para esses problemas com seriedade e punir com rigor todos os implicados em malfeitos, como dizia a Dilma, né? Para que isso não vire combustível político. É melhor que o Poder Judiciário tome conta e decida tecnicamente sobre essas coisas, e não politicamente. Porque senão a gente volta à República Velha, e na República Velha é assim, né? Tinha empastelamento de jornal, qualquer dia vai ter, a gente vai voltar a ter empastelamento de jornal. Tinha, né, como a gente viu outro dia lá na rua lá, calçada, que lugar foram lá, os vereadores da base do governo foram lá e desmancharam uma manifestação de empresários. Isso não é possível acontecer numa cidade como Campos. Porque estava atrapalhando os transeuntes, não tem autorização da postura. É uma manifestação política. Se não está criando grande transtorno à via pública, ao serviço público, não pode ser desmanchado assim por vereadores, né? Saem tirando, recolhendo o material. São coisas indignas de um sistema democrático moderno. Fazem mais parte da nossa história, né? Da República Velha. Mas, Milton, você fez uma distinção aí entre opinião pública e opinião do eleitor. Arius Barbosa, durante 50 anos, 60 anos de jornalismo, ele fazia uma distinção parecida com a sua, em relação à orientação editorial. Interesse público e interesse do público. Ele falava que o papel de um jornal não é o interesse público, não necessariamente o interesse do público. O interesse do público é saber se fulano chifrou fulano com cicrano. Isso não tem nada de interesse público, né? O problema é que a discussão, quer dizer, você tem aí dois aspectos.
após essa bandeira levantada por George, em nome de um limite ético mínimo, uma linha da cintura ética, né, para transcorrer esses pouco mais de 14 meses que nos separam de 6 de outubro de 2024, na semana seguinte, na mesma semana a coisa começou. Dos ataques do Garotinho em relação ao Bacelar, que não vamos reproduzir aqui, né? Até porque não existe nenhum inquérito da Polícia Civil Federal ou do Ministério Público concluído, não há denúncia do Ministério Público formalizada, há suspeitas, né? Há ilações. Agora, o fato é que elas foram repercutidas por veículos de muito peso nacional, em uníssono, a saber, Globo, né? A Rede Globo, através da RJTV, os sites Metrópolis, o UOL e a Veja, né? A revista Veja, que hoje é mais site do que a própria revista impressa. São veículos de peso. E a coisa, quer dizer, gerou uma reação do velho Bacelar, do Marco Bacelar, também não vai se reproduzir de maneira nenhuma, né? Uma coisa bem abaixo da linha da cintura, muito abaixo da linha da cintura, que gerou a queixa de Rosinha na DEAN ontem. Como essa opinião pública, esse interesse público pode prevalecer com um diapasão tão baixo como tem sido registrado nessas 2 últimas semanas? Eu acho que com a contribuição dos grupos, dos veículos de comunicação, como a Folha, né, da participação das lideranças da sociedade civil, né, com a participação dos partidos minoritários programáticos, elevando o nível desse debate, mas também eu acho que com o próprio papel do prefeito, que o prefeito adotou aqui em recente entrevista a vocês, sexta-feira, né, na sexta-feira, né, se colocando como uma pessoa estranha a esse processo, porque isso não tem a ver com o interesse público municipal. Eu acho que isso é uma contribuição importante, indireta, né? Não agravando a luta entre as oligarquias, né? Isso colocando como um dirigente que ele é da municipalidade, ele está contribuindo para que se valorize esse papel. Vamos ver se o eleitorado vai entender assim. Parece que vai, porque ele tem liderança, né? Porque a ideia também, quando seu pai falava dessa distinção, ele claramente exercia o seu papel de liderança como jornalista. E dessa forma se distinguia, quer dizer, ele trocava a audiência fácil pelo trabalho mais elaborado e mais complexo do bom jornalista. Da mesma maneira acontece com o político. O político tem 2 opções diante disso. Ele pode cair, né? Pode entrar, mergulhar de cabeça nessa luta fratricida, ou ele pode buscar o interesse público. Eu acho que o Vladimir, pelo menos no programa aí de sexta-feira da Folha FM, me parece, optou pelo caminho do interesse público. Quer dizer, isso não interessa à reconstrução e à ressignificação de Campos. Certo? Agora, é claro, isso é uma postura importante, é necessária, mas não é suficiente também para a reconstrução de Campos. A reconstrução de Campos vai exigir da classe política que se debruce de maneira um pouco mais detalhada em relação aos problemas, na linha daquilo que você fez nas últimas eleições, de que você discutiu com vários setores sociais, né, e de buscar soluções com a sociedade civil, né, com os intelectuais, com a academia, para a solução dos problemas de Campos, coisa que ele ainda não fez. Ele é um bom prefeito, embora minha nota seja 6, ele é um bom prefeito que ainda se coloca numa posição de certa arrogância funcional. O prefeito que é batalhador, o prefeito que é um político profissional competente, tal, mas ainda tem um olhar, me parece, curto em relação a ouvir a sociedade organizada, não é o povo na fila, é a sociedade organizada, ouvir as lideranças intelectuais, acadêmicas das cidades, né? E que eu acho que isso pode contribuir, na linha do que fez a Folha, o jornal Folha da Manhã, e eu acho que isso pode contribuir para enriquecer o governo dele, né? Mas já é um bom
bom presságio que ele não tenha caído de cabeça nessa disputa, né, Lúcio? Há que se destacar que ele falou, inclusive o Vladimir falou aqui na sexta-feira, que ele havia tido uma conversa com o presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, nesse sentido, de não deixar essa discussão, que se imagina esse denuncismo em cima de Rodrigo. Veja bem, eu não estou aqui falando de juízo de valor, tá? Até porque o juízo de valor que tem que fazer é magistrado, né? Não é leigo. Eu estou dizendo que não há inquérito policial concluído e nem há denúncia formalizada. Isso não é nem uma condenação. Isso é para partir para um julgamento para daí ter a condenação e absolução. Isso não existe, né? Mas Vladimir falou que havia conversado com o Marquinhos que esse fogo alto seria uma coisa de disputa estadual. Teria falado com o Marquinhos, irmão de Rodrigo, presidente da Câmara, para não deixar que a pacificação, Garotinhos Bacelar, municipal, fosse contaminada por isso. Embora isso seja meio difícil na medida em que Garotinho é pai de Vladimir e ele ecoa, vocaliza essas acusações, e como resposta você tem o pai de Marquinhos Rodrigo, ex-vereador Marco Bacelar, também batendo muito abaixo da linha da cintura como resposta. Mas o fato é que o Vladimir disse que ele encontrou aqui a ciência de Marquinhos para botar um teflon municipal a essa disputa fluminense. Né? Resta saber até quando um e outro não vai tomar as dores do pai, que é uma coisa natural, é normal. Né? Ninguém gosta de ver pai e mãe agredido. Né? A tendência do filho é reagir. Mas Marquinhos teria aquecido, e Marquinhos falou exatamente isso ao Rodrigo Gonçalves, naquele flash ali de vídeo da entrada da Feijoada da Folha no sábado. Você acha que até aqui o município conseguiu botar teflon dessas intempéries que parecem estaduais, mas começam a se refletir aqui também? E até quando isso vai durar? E na sua projeção, primeiro, se você acha que com todas as pesquisas apontam que o Vladimir é franco favorito para a reeleição, algumas dando possibilidade de primeiro turno. E segundo, se você acha que esses tambores de guerra, se prevalecerem, se eles podem alterar esse favoritismo. Sim ou não, por quê? Eu acho que o favoritismo do Garotinho está... Vladimir está colocado em função da capacidade governativa dele e também dessa capacidade de distinguir os interesses da oligarquia com os interesses públicos nesse momento, nessa luta. Acho que isso são dois planos que convergem para a ideia de um político que amplia o seu campo de eleitores e de apoiadores, né? Tanto na opinião pública eleitoral quanto na opinião pública em geral. Posso fazer um adendo rápido, Milton? Sim. A 9/8 de março, que foi que eu fiz inteira, e aí posso falar porque eu fiz a pesquisa inteira, a 98ª zona eleitoral, que representa a classe média alta, classe média, média e classe alta, que é chamada Pedra, né? É a Pedra, o centro da cidade. Vladimir, assim, os garotinhos sempre, essa zona sempre foi refratária aos garotinhos. E Vladimir passou a liderar ela, segundo a CGPP de março, com grande vantagem, só para noção o que você está falando. Exatamente. Isso tem um valor estratégico muito grande. Certamente ele faz isso em relação ao próprio ethos dele, de um político profissional de outra estirpe, né? Que não tem rompantes, que sabe distinguir as esferas de poder e de interesse, e também a estratégia eleitoral, naturalmente. Mas o fato é que essa é a perspectiva dele. O problema e ele também talvez ele tenha consciência, certamente tem, de que você está operando uma transformação na relação legislativo-executivo no Brasil, né, ao longo desses anos. Isso tem acontecido na esfera nacional, mas com repercussão na esfera local também. Você tem encontrado em vários municípios aqui da região emendas de vereador, uma crescente tendência dos vereadores de assumirem um papel na governança do orçamento, que é algo que aconteceu na Câmara Federal e no Senado,
na esfera nacional. Então, eu acho que também o Garotinho, o Vladimir... E na municipal também. E na municipal também, com reflexo na municipal, em Rio das Ostras, Macaé, e aqui, vocês sabem falar melhor do que eu sobre isso. Em Campos. Em Campos. Certamente, isso também pode explicar a revolta da Câmara aqui de São João da Barra. Enfim, essa é uma tendência que eu acho que ele deve estar atento para ela e, certamente, não ajuda ele a negociar com uma Câmara, com o Legislativo, na época de ascensão do Legislativo. Não interessa a ele que enfrentar a ascensão do Legislativo junto com uma temperatura alta na luta entre os grupos políticos dominantes, ou que disputam, ou que têm meios para disputar o poder municipal. Então, eu acho que também tem aí uma perspectiva de que ele não quer adensar o campo de tensões com a Câmara, ao mesmo tempo que ele faz um esforço de se adaptar, né? Porque também ele não reagiu muito bem aos primeiros sinais da autonomização da Câmara, né? Quanto a isso, eu faço um parênteses, se você me permitir, Aloysio, que, embora eu sempre fui um crítico da República Velha e da nova República Velha que a gente está vivendo hoje no Brasil, não é possível negar o certo protagonismo legislativo é um fator importante para a democracia, mesmo que ele tenha acontecido pela mão de um Lira ou pela mão de um Marquinhos Bacelar, não importa. Importa que, sobretudo na esfera local, o fato do legislativo passar a desempenhar seu papel de vigilante e interventor, protagonista do desenho do orçamento público, é importante para a democracia local, né? É melhor do que aquela Câmara que só servia para fazer sessão para dar nome de rua, nome de escola, nome de viaduto e tal, né? Então, embora por caminhos tortos, né, está havendo no Brasil uma valorização da ação legislativa que não acontece em termos partidários, porque o nosso sistema não é baseado em partidos políticos. Ele é um sistema semipartidário. Mas, então, nós estamos num semipresidencialismo que vai trazer, eu acho que, pelo menos, algum efeito positivo de equilibrar a discussão entre os poderes, inclusive na esfera local. Nesse aspecto, sem também entrar no mérito das pautas que estão em discussão, eu acho que é positivo que Campos tenha uma Câmara de Vereadores ativa e que o prefeito aprenda a negociar com ela em termos republicanos, né? Sobretudo agora, né? E o modelo Marquinhos Bacelar, suponho, não sejam lá tão republicanos assim. Para finalizar, são 9h30, o programa de hoje foi muito conturbado pelo meu atraso, pela queda de energia. Mas para finalizar minha participação e passo para Cláudio Nogueira. Só para registrar, Milton, toda essa nova crise da pacificação, ela se dá com a votação na sessão de terça-feira da semana passada ou retrasada, Nogueira, me ajuda aí. Passada. Que a oposição, o grupo de Bacelar limitou, com o voto de Abdo Neme, ganhou uma maioria simples, né? Que estava 3-12 para o governo, voltou e Abdo Neme, ele vai e volta para os garotinhos. Você gosta de ping-pong? Joga muito bem ping-pong? O movimento de Abdo Neme em relação aos garotinhos, desde os anos 90, é muito parecido, né? Pá, 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 pá. A rede ali, sou contra, sou a favor. Ele era contra, virou a favor, voltou a ser contra, pelo menos pontualmente, enquadrou o remanejamento de Vladimir, porque o orçamento é uma peça de ficção, né? O orçamento que você imagina que vai gastar, é igual orçamento de obra. Programa X gasta 2x, programa X de tempo gasta 3x de tempo. Mas, enfim, é o remanejamento dentro dessa peça ficcional de orçamento. Estava acordado 20%, né? Estaria acordado, segundo o prefeito, mesmo disse aqui nesse programa na sexta-feira. E na sessão de terça-feira ele só foi com 10%. É uma imposição dessa vontade que você está falando do legislativo sobre o executivo,
que eu acho que ganham contornos mais gravosos desde da presença de Eduardo Cunha, né, me parece, embora antes disso tenha tido impeachment de Collor. Né, e era o Ulisses Guimarães, que é uma figura muito mais por cima, né, Ibsen Pinheiro, né, que eram as figuras dominantes do Congresso naquele momento. Eram figuras muito mais elevadas. Né? Mas, só para pontuar isso, o que eu queria saber é a sua projeção da eleição pessoal, a partir dos dados que a gente tem hoje, ressalvado que a gente tem mais de 14 meses até 6 de outubro de 2024, onde, evocando sempre o conservador Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Qual a sua projeção da eleição prefeito e vereador de Campos? Não, eu acho que o garotinho está pavimentando a... Vladimir. Perdão, Vladimir. Você vê que a minha dificuldade de, embora reconhecendo o papel do Vladimir, a minha dificuldade de separar ele do garotinho, né? É porque né, ainda é o chefe do clã, né? Então, eu acho que o Vladimir vai levar esse grupo, se o garotinho não atrapalhar, né? Vai levar esse grupo a um sucesso eleitoral na próxima eleição, né? Talvez até também em termos de uma Câmara mais favorável a ele. Mas lembrando que essa nova realidade do protagonismo da Câmara, embora muitas vezes por caminhos tortos, parece ter vindo para ficar. E esses caminhos tortos, por que eles são tortos? Por que o orçamento é uma peça meio que decorativa? Né? Porque não tem a participação da sociedade. A sociedade não se organiza para disputar o orçamento, porque aonde a sociedade se organiza para disputar o orçamento, a margem dos vereadores e a margem do executivo é sempre menor mesmo, por causa do compromisso social, porque aí mexer no orçamento significa rasgar compromissos sociais. Mas, enfim, nós não temos essa realidade em Campos e no Brasil, né? Muitas vezes. Em algumas cidades você não encontra essa capacidade da sociedade se colocar lá para discutir o orçamento e impor certos compromissos. Não é o nosso caso. E isso, lamentavelmente, dá uma enorme liberdade. Mas eu prefiro ter uma Câmara que limita e debate com o prefeito o orçamento, do que ter uma Câmara que só carimbe o orçamento. Embora seja muito ruim que essas modificações se deem por caminhos tortos, por benefícios adquiridos por vereadores em função de verbas públicas estaduais, federais ou municipais. Né? Lamento profundamente que seja assim, né? Mas acredito que é melhor para o sistema político que a Câmara tenha alguma personalidade política, né? e que possa apoiar o governo mantendo o seu papel, ou ser oposição ao governo também mantendo o seu papel, porque num caso ou no outro, isso é bom para o eleitorado, né? Isso é bom para a população, porque ela vai apoiar o governo criticando os erros e as insuficiências, e vai ser oposição sem inviabilizar o governo, né? Então, eu acho que esse é um bom critério. Agora, se você me permite fazer uma breve observação sobre o Eduardo Cunha e a questão... Se a gente for olhar o escândalo dos anões, lá atrás, do Ibsen Pinheiro, você vai ver que ali os escândalos continuam até hoje. E depois, com o fim da Lava Jato, mais escândalos vai ter ainda, porque é difícil encontrar juiz e procurador que queira correr atrás de escândalos, porque isso virou criminalizar a política, né? Mas o fato é que, se você for ver os valores envolvidos no escândalo do orçamento dos anões na Câmara nos anos 90, estava na casa dos milhões. Hoje, esse tipo de distribuição que o Bolsonaro inventou para não ser incomodado pela Câmara Federal e o Senado, se fala em bilhões, em fatias bilionárias, 20 bilhões. Então, houve uma mudança radical que empoderou o Legislativo. Tem um lado bom, que eu já falei, e tem um lado péssimo, né? Você está pulverizando bilhões de recursos em gastos que não são planejados e cuja a eficiência e o resultado para a população são muito questionáveis, né? Então, é importante a gente estar atento também em relação a que caminhos a Câmara vai tomar, a Câmara Municipal,
no sentido de gerir os recursos. Mas é importante, então, que agora a gente crie consciência, sobretudo o eleitor, que a Câmara tem poder para definir os recursos e para encaminhar o gasto desses recursos. Isso talvez ajude o eleitor a ter uma outra postura em relação à Câmara. Em vez de votar em vereador porque receber cheque cidadão, em derrama de cheque cidadão, como lá atrás, né, na tentativa da Rosinha de eleger doutor Chicão, né, que o cheque cidadão foi de 7 mil beneficiários para 12 mil, 14 mil, sei lá, beneficiários, que se tenha uma postura mais republicana em relação aos edis, né? Nogueira, desculpa, eu estou com a história de saideira, ela precede a expulsadeira. E agora eu juro que é expulsadeira. Você falou dos anões de orçamento, a primeira tradução dos anões de orçamento foi feita no Cancioneiro Popular por Herbert Viana, né? Se eu fosse dizer nomes, Se eu fosse dizer nomes, a lista não era pequena. João Alves, Genebaldo e Humberto Lucena. E assim se ajuda o ladrão de concessão em concessão de rádio FM e televisão. Né? E aí, só que aí a projeção da música não deu muito certo. Ele falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas que é o anel de doutor. Depois o próprio Luiz Inácio acabou tendo seus malfeitos, digamos assim. Né? Mas foi reconduzido ao poder. Se embriagou pelo poder, como, de certa maneira, como o Sérgio Cabral, que se embriagou mais ainda, né? Mas a pergunta, só para lembrar, porque essa música é muito boa, do Paralamas, de Herbert Viana, está na minha cabeça. João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena. Mas, enfim, que são os anões de orçamento. Uhum. E virou uma pérola do nosso cancioneiro. George disse que se a pacificação bacelar... porque se muito discute, a pacificação vai durar, não vai durar, é laticínio, não é? Lindbergh já falou aqui que não é pacificação. Lindbergh é deputado federal do PT. Não é pacificação, é trégua. Cara, eu acho que assim, um assunto que vai da roda de bar do cara da função mais humilde, socioeconômica, o cara que com o maior domina o PIB da cidade, essa discussão tá, né? Esse assunto tá. Pacificação Garotinho Bacelar. Jorge colocou que se a pacificação realmente não se mantiver, que ela atrapalha Vladimir, sim, mas que ela não vê ela com capacidade de afetar o seu favoritismo, nem mesmo a possibilidade de ganhar no primeiro turno. E só para ser justo, eu tenho que lembrar os outros players envolvidos, né? Quais sejam. Vladimir, candidato natural, não tem, salvo imponderável, não tem volta. Jefferson Manuel de Azevedo, né? Reitor do IFE, por tudo que eu tenho ouvido do PT nas 3 esferas, não tem volta. Sempre salvo imponderável. Salvo o avião de Oswaldo Campos, que ninguém pode prever. E os demais, que ainda depende de contingência, o próprio Marquinho, caso a pacificação azede, é aventado como possibilidade, hoje presidente da Câmara, irmão de Rodrigo. Tiago Rangel, deputado estadual, eleito primeiro mandato, que está aí em busca de partido, após ser barreirado dos republicanos num movimento político, que faz parte do Vladimir. Caio Viana, que disputou o segundo turno duríssimo do Vladimir em 2020, mas que está deputado federal, após uma ginástica de Eduardo Paes, seu padrinho, prefeito do Rio, mas talvez não viva hoje seu melhor momento. Chega no PSD ainda, partido de Caio e de Eduardo Paes, o jovem, promissor vereador Bruno Viana, né? Mas talvez seja o nome para o futuro. O ex-prefeito Sérgio Mendes fez um bom governo nos anos 90, mas é um governo talvez distante da memória da maioria do eleitor. Eu só dei os players para reforçar a pergunta. Com esses players que estão aí, né? E eu acho que não tem, assim... A novidade seria um Joelson Barcelos, por exemplo, um empresário. O que seria uma novidade, né? Estou chutando, porque Joelson foi cogitado em 2020, até que nesse mesmo programa negou que pudesse ser candidato. Você acha, você concorda com o Jorge, ou discorda? Você acha que se houver ruptura com os Bacelar, isso não afeta o favoritismo de Vladimir? Eu acho que não afeta, concordo com ele, porque isso
tem dependido dos acertos mais do prefeito do que propriamente dos desacertos com a Câmara. Eu não sei que tipo de liderança é o Marquinhos Bacelar, você sabe avaliar melhor do que eu. Mas se ele for uma liderança como o Lira tem sido, o Lira tem sido o mestre da relação dos interesses particularistas com o interesse nacional. Você vê que ele sempre se coloca na frente das câmeras para defender o interesse nacional, enquanto por debaixo dos panos está articulando os interesses particularistas das bancadas. Eu não sei se o Marquinho é desse tipo. Se for, eu acho, meu amigo, tem mais condições. Você está falando de Rodrigo e não de Marquinho. Eu falo, sim, eu digo assim do Edil, que pode vir a ser, que pode vir a ser candidato a prefeito. O Rodrigo, eu acho que se lança para a esfera estadual. Mas é o perfil mais parecido em termos de articulação com o Lira, talvez seja ele, né? Eu não sei o Marquinho, o que o Marquinho representa. Porque se o Marquinho e o próprio consegue emular esse lirismo aqui em Campos, ele certamente pode aparecer como uma liderança, né? Porque, sinceramente, se você for ficar operando a pequena política apenas, vai ser difícil enfrentar o Vladimir, porque o Vladimir tem conseguido colocar os interesses públicos, né, no seu lugar. Então, alguma liderança que vai ameaçá-lo vai também ser capaz de colocar o interesse público no proscênio, né? Não sei se o Marquinhos tem capacidade para isso. O Bacelar, lá, o Rodrigo, não me parece, porque o ambiente da Alerj não é um ambiente muito propício para isso, embora esteja aí, elegeu vários governadores, né? E agora o Cláudio Castro é uma das peças desse mecanismo do alerjão, né? Então, eu acho que ele tem um caminho, mas isso está longe de ser o interesse público, né? Porque o próprio governador hoje também não representa muito bem esse papel do interesse público, né? Ele me parece muito aquém do lirismo, né? Mas, enfim, o que me estranha nesse processo é o Caio Viana, porque o Caio Viana meio que ele sumiu, né? E ele seria, assim, digamos, uma oposição, né? Ele poderia emular uma oposição progressista, tentar unificar o campo progressista e representar, embora seja também um representante da oligarquia, tentar representar uma alternativa ao garotinho. Mas eu tenho dúvida se ele pode desempenhar, se ele quer desempenhar esse papel, né? E se ele pode desempenhar tão distante assim da realidade eu não tenho visto falar dele na cidade, não sei por onde ele anda, né? E essa coisa de sumir, por exemplo, no caso da Marina Silva, não deu muito certo para ela, né? Você some da discussão e da disputa política, quando tenta voltar, muitas vezes você é mal recepcionado, né? Como meio oportunista, alheio aos problemas cotidianos, e volta só na época de eleição. Não sei se vai acontecer o mesmo com o Caio Viana, é uma indagação que eu faço, né? Tenho dúvida se ele vai ser capaz de se reapresentar, e se reapresentar, se vai ter capacidade de galvanizar ou se vai ser suplantado pela máquina que os Bacelar estão procurando construir e já tentaram, né, na última eleição. Mas, só para fechar, de qualquer maneira, eu acho que a disputa da próxima eleição é uma disputa, na verdade, quem vai entrar nessa disputa com o garotinho está pensando na outra eleição. Vladimir. Perdão. Está pensando na outra eleição. Eu acho que não está pensando em 24, vai pensar, quem vai entrar agora está pensando em 28. Eu acho que estão jogando as fichas, a não ser que o Caio surpreenda. Ou em 26, né? Muito se fala que o Jefferson, se esse caso faz, para prefeito, mesmo que não vencesse, ele poderia ser lançado deputado estadual ou federal em 26. Perfeito. Eu imagino dessa maneira. Bom, meu caro Hamilton Garcia, é sempre muito bom poder te ouvir. Aliás, se me permite, Aloysio, Hamilton, suas análises são sempre muito ricas. Acaba nos obrigando depois até ouvir novamente o programa e recapitular, porque são bem detalhados e interessantes. Parabéns, sobretudo. E obrigado por hoje, obrigado pela paciência lá. E agora o Beto apurou aqui, eu estou terminando, mas houve um apagão, gente, em 18 estados, mais o Distrito Federal. Então, quer dizer... São João da Barra não, hein? São João da Barra ficou em pé. Sim. Olha, é o Porto.
O Porto está aqui, tem a termoelétrica aqui do lado, aqui não tem caído mais luz, não. Demora 10 segundos. Viva. Mas tem a besta que tá falando ainda, né? Passou uma besta aqui há pouco. As causas estão sendo apuradas. Foi realmente às 8h31, exatamente a hora que eu anotei aqui. E impactou aí vários serviços, como o rádio, metrô, semáforos e por aí. Foram 18, e aí não todas as cidades desses estados, mas boa parte dessas cidades. Deve ter sido provável. As causas estão sendo investigadas. Alguma linha que deve ter dado problema e que aí tem ali as subestações que dividem esse fornecimento. Hamilton, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para você. É sempre um prazer participar com vocês nesse programa muito auspicioso para a cidade, que eu recomendo a todos que ouçam. Valeu. As entrevistas que vocês fazem. Claro, sempre pelos entrevistados, né? Muito bom. Aloysio Abreu Barbosa, muito obrigado por hoje também e até amanhã com mais um Folha no Ar, se Deus quiser. Amanhã Arthur Gomes, está comemorando 50 anos de poesia, né? Não é pouca coisa. Eu acho que é um credor da literatura e da poesia de Campos. Tenho muito orgulho de dizer que o primeiro festival de poesia que eu ganhei em Campos, 92, passava a minissérie, Hamilton, Anos Dourados. Anos Rebeldes. Anos Dourados foi anterior, Anos Rebeldes. E eu tirei primeiro e segundo lugar naquele festival, foi uma surpresa, eu tinha 19 anos. E Arthur defendeu esses poemas. E comemora agora 50 anos de poesia, né? Legal. Agradecer ao Hamilton pelo programa de hoje. Peço desculpas, perdão por ter chegado atrasado. Não sei o que aconteceu, se houve um pré-apagão no meu celular aqui, antes do apagão aí nacional, mas é bom o Lula abrir o olho, porque foi um apagão. O apagão foi um dos motivos da Fernando Henrique ter sido o PSDB ter sido apiado do poder nos anos 90 pelo PT. Bem lembrado, Luiz. É bom lembrar, né? Bom lembrar. Então, apagão costuma gerar consequências eleitorais desagradáveis. Foi assim o PSDB. Hamilton, obrigado pela presença. Aí fazendo minhas palavras do Nogueira, as análises suas são sempre muito didáticas, sempre traz essa coisa de fazer nisso se parece com Lula. Me dá uma metáfora aí, uma metáfora do nacional com local, essas analogias, que também são um pouco bíblicas. Eu acho que tem um pouco de cristão dentro desse marxista, fala muito pela analogia, e isso é muito bom, acho que enriquece o discurso, e parte delas vão estar amanhã, no ponto final, bem cedo na banca e na Casa dos Assinantes. Beleza, bem lembrado, o jornal amanhã. Tentando elevar o nível da discussão, que, pelo amor de Deus, gente. Perfeito. Pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Sobretudo, quem tem mais idade deveria dar exemplo. Perfeito. Bom, diante dessa fala bacana, para fechar o programa, não precisamos falar mais nada. Fica aí o pedido. E amanhã a gente volta a partir das 7 da manhã. Fique ligado, fique na Folha FM. O Folha no Ar tem o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Você que é morador do IPS